Novembro Laranja faz parte da campanha nacional de alerta ao zumbido no ouvido. Segundo os dados divulgados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, por volta de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição. E segundo os especialistas, o zumbido se trata de um sintoma e não de uma doença em si. Para esclarecer melhor o assunto, conversamos com o otorrinolaringologista e otologista, Dr. Evandro Marton. Acompanhe. Novembro Laranja foi um mês estipulado para conscientização sobre o diagnóstico e tratamento de zumbido. O zumbido, ele não se trata de uma doença, ele se trata geralmente de um sintoma que pode vir em algumas doenças. Como que esse zumbido acontece? O paciente pode ter uma queixa de zumbido de várias formas. Ele pode relatar que o zumbido dele parece algo mais agudo, mais grave. Eventualmente o paciente pode dizer que o zumbido dele lembra um pouquinho a batida do coração. E por que é importante? Cada zumbido pode denotar alguma doença diferente. Qual que é o primeiro passo quando a gente tem um sintoma? Diagnosticar a causa. Então, saber exatamente o que está gerando esse sintoma do paciente. Então, se o paciente tem um zumbido, a gente tem que começar a procurar as causas. Invariavelmente, a grande maioria das vezes, a causa está relacionada ao ouvido, até por motivos óbvios. O paciente pode ter um início de perda de audição, que ele ainda não notou a dificuldade de ouvir, mas o zumbido já pode sinalizar uma morte das células do ouvido. E isso pode atentar o paciente, fazer com que ele diagnostique mais cedo e tenha um tratamento melhor. O paciente pode ter alguma disfunção da articulação da mandíbula do osso, dessa articulação que abre e fecha a boca. A gente pode ter alguma alteração neurológica, mas o que é importante ressaltar é que todo zumbido é um sintoma e não uma causa, então a gente precisa achar a causa dele. A causa geralmente demanda uma avaliação com o otorrinolaringologista. Invariavelmente o otorrino vai precisar do apoio da fonoaudióloga para a gente solicitar alguns exames, sejam eles de audiometria, para ver a presença ou não de perda de audição, sejam eles exames eletrofisiológicos, para ver a função do nervo da audição, ou eventualmente exames de imagem e exames de laboratório também. Diagnosticado ou encontrado a causa do zumbido, a gente vai iniciar o tratamento e tentar resolver o zumbido. Obviamente, quando a gente acha uma causa específica, a gente vai agir diretamente nela e tentar retirar a causa, consequentemente retirar a queixa do zumbido. Não é incomum, na verdade é até o mais comum, que o paciente tenha muitas vezes o zumbido sem que a gente ache uma causa necessariamente orgânica ou algo que a gente possa agir diretamente, como a remoção de um tumor ou uma cirurgia que possa ser feita. Invariavelmente o zumbido surge pela morte das células do ouvido. Por quê? Porque o nosso ouvido tem células semelhantes aos neurônios, conforme vão morrendo não se regeneram. Então, para esses casos, a gente costuma fazer alguns tipos de tratamento. De maneira geral, a gente orienta o paciente com algumas coisas de alimentação que pioram. Então, em geral, bebidas estimulantes, tipo café, bebidas à base de cola, excesso de doce, açúcares podem piorar um pouquinho o zumbido. Noites mal dormidas, períodos de ansiedade podem piorar isso daí também. Exposição frequente ao som, especialmente sons altos ou sons contínuos, também podem piorar o zumbido. A gente orienta também algumas outras coisas, como por exemplo uma terapia do zumbido. Essa terapia ela pode ser feita de maneira muito simples. O único problema é que demanda um pouquinho de paciência, um pouquinho de determinação do paciente, porque é uma terapia que a gente faz toda noite, ao longo da noite toda, e em geral os bons resultados surgem com alguns meses de tratamento, por 5, 6 meses, e nunca costuma passar muito de um ano. Essa terapia como que é? Em geral a gente orienta que o paciente ligue um rádio ou uma TV fora da estação. Hoje em dia a gente tem até aplicativos de celular e vídeos no YouTube para zumbido mesmo, e o paciente dorme com aquilo a noite toda, num volume em geral um pouquinho abaixo daquilo que ele está acostumado. Isso faz com que o cérebro comece a entender que tanto o zumbido que ele tem, quanto esse som externo, não são importantes se pare de se sentir incomodado. Via de regra, o zumbido ele não vai ser curado, o paciente não vai parar de ouvir o zumbido. Mas o principal, que é o sintoma, parar de incomodar, parar de ter aquele incômodo, aquela coisa que atrapalha, e invariavelmente atrapalha mais na hora de dormir, porque é a hora que tem mais silêncio, isso a gente consegue remover. O cérebro começa a ficar treinado e para de prestar atenção. Eu costumo comparar que fica semelhante a um ar-condicionado que a gente entra numa sala e sai, sem geralmente nem perceber que o ar está ligado. O zumbido vai passar a ser isso daí. Se a gente prestar atenção, vai notar que ele está lá, mas ele vai parar de incomodar. Mas qual que é o importante? O importante é que a gente saiba que esse zumbido não tem nenhuma outra causa. O zumbido ele pode estar indicando outras doenças, e antes da gente conseguir avaliar e chegar à conclusão que é um zumbido
gerado simplesmente pela morte das células ou pelo envelhecimento do ouvido, a gente tem que diagnosticar, ou melhor, retirar o diagnóstico de causas orgânicas. Ou seja, tumores, lesões da audição, lesões do nervo da audição, lesões neurológicas ou mesmo da articulação temporomandibular. Se atente à saúde dos seus ouvidos. Cuide da sua audição. Esse é o objetivo do Novembro Laranja.